A paz do Senhor, Juvenis. Eu sou o evangelista Jonatas. A paz do Senhor, Juvenis. Eu sou Maria Lúcia. A paz do Senhor, Juvenis. Eu sou o Arthur Rodrigues. A paz do Senhor, Juvenis. Eu sou a Rebeca. E nós somos da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, localizado na cidade de Cariacica, no estado do Espírito Santo, Brasil. E aproveite este momento para comentar, curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar as notificações. E estaremos estudando a lição de número 12, que tem como título O Perfeito Amor Afasta Todo Medo. Então vamos orar para iniciar nossa aula. Senhor Jesus, primeiramente, Pai, eu venho te agradecer por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que o Senhor tem nos dado. Senhor, eu venho te pedir que teu Espírito Santo possa estar conosco, que o Senhor venha nos ensinar, Pai, mais da tua palavra, mais do Senhor. Isso que eu te peço, te agradeço em teu nome, Jesus. Amém. A paz do Senhor, Juvenis, meu nome é Gabriela e nós estamos aqui para mais uma leitura bíblica em classe, que se encontra em Romanos 8, do versículo 35 ao 39 e 1 João 4, do versículo 15 ao 21. Então vamos ler Romanos. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ler 1 João 4. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele também temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Agora voltemos aos nossos professores. Nessa lição, nós estaremos falando sobre dois temas extremamente importantes: o amor e sobre o medo. Como está registrado em 1 João 4,18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. A nossa vida, ela não é um mar de rosas. Nós passamos por situações onde nós enfrentamos dificuldades e, por vezes, essas dificuldades nos levam a ter medo. Certamente você já passou por alguma situação que te trouxe medo, não é verdade? Mas a palavra de Deus nos garante que o amor que vem dele, esse amor nos ajuda a lidar com o medo. A palavra de Deus, ela nos traz alguns princípios importantes serem destacados. Que Deus é a garantia contra todo o medo. Também que nós não devemos temer os homens, somente a Deus. Que o início do medo se deu na queda do homem no jardim do Éden. Que o medo, ele enterra os talentos e impede você de avançar e crescer em Deus. O medo, ele não vem do Espírito Santo. E o princípio da sabedoria é temer a Deus. O primeiro ponto fala sobre o perfeito amor afasta o medo. Nós vamos entender a diferença entre temor e medo. Temor pode significar medo, apreensão, ou até mesmo pavor de alguém, de alguma coisa ou de alguma circunstância. Mas também, temor pode significar o instinto de autodefesa diante de uma situação de risco de vida. Ou, por exemplo, você se depara com um acidente iminente que pode acontecer com você. Então, você tem um medo, um temor que é uma autodefesa. Ou também tem a conotação, e aqui é o que nós destacamos como mais importante, como uma reverência, admiração, respeito por alguma pessoa.
E nesse caso, nós devemos ter esse respeito, admiração, em primeiro lugar, a Deus, que é o nosso Criador, é o nosso Senhor e Salvador. Mas também nós devemos, com base nesse temor e respeito à autoridade de Deus, devemos temer aos nossos pais, devemos temer as autoridades. Ninguém vai chegar diante de um juiz e vai tratá-lo como você ou como uma pessoa comum. Vai tratá-lo como excelentíssimo, com todo respeito. Até mesmo a forma de você se vestir diante de um juiz, ela é diferente. O temor, ele muitas das vezes, ele é movido simplesmente pelo amor. Porque quando Deus ordena que nós venhamos temer ele, é porque não devemos ter medo de ir para o inferno, de ser castigado ou ser punido. Nós devemos temer ele e fazer isso com amor, fazer isso com total devoção ao Senhor. Ter medo é igual ter uma relação amizade com o pecado. Porque quando você peca, a princípio, aquilo é algo satisfatório, vai satisfazer a sua alma, mas no seu interior você sabe que aquilo é errado, aquilo vai te gerar medo, insegurança, repulsa. Isso vai te atrapalhar em diversas áreas da sua vida. Se há medo, não há amor. Porque a palavra de Deus nos garante que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, a nossa relação com Deus deve ser uma relação de temor e uma relação de amor, em que o medo não se faz presente. É uma relação em que a gente se sente seguro de temer ao Deus a quem nós servimos. Estamos aqui com a Samila. Samila, por que o medo e o amor não podem habitar juntos no mesmo coração? Porque se o medo estiver habitando no nosso coração e Deus falar conosco para nós fazermos alguma coisa para o reino dele, o medo vai acabar nos impedindo, porque nós vamos ter receio de ouvir a voz de Deus. Então acaba que a gente não vai conseguir fazer o que Deus quer que a gente faça com maestria. Estamos aqui com o João Pedro. João Pedro, por que o medo e o amor não podem habitar juntos no mesmo coração? Bom, o amor, ele joga fora todo o medo, toda a dor, porque o medo ali, ele traz uma sensação que a pessoa fica retraída, ela se retrai, e quando nós temos o amor não, o amor ele acolhe, o amor ele ganha a pessoa, o amor ajuda a pessoa, já o medo distancia as pessoas. Estamos aqui com a Esther. Esther, por que o medo e o amor não podem habitar juntos no mesmo coração? Bom, primeiramente que o medo não é só um sentimento, uma emoção comum, mas e sim algo que te atrapalha de amar a si mesmo, amar ao próximo, e é por isso que o medo e o amor não podem estar juntos no coração. Portanto, para lidarmos com medo, juvenis, nós precisamos entender o que é o verdadeiro amor. Primeiro, que o verdadeiro amor, ele não é esta visão humana, distorcida, que nós provavelmente conhecemos. O cinema, a academia, ela traz um conceito de amor que é completamente distorcido e diferente do que é o verdadeiro amor. Deus é amor, Ele é a fonte de todo amor. E para que nós possamos experimentar esse amor, precisamos conhecer e nos relacionar com Deus. Assim, nós aprendemos a lidar com o sentimento de medo que, por vezes, nos atrapalha a nos desenvolver e a viver uma vida que agrada a Deus e uma vida feliz e satisfeita. Portanto, o medo, ele causa repulsa e distância de Deus, das pessoas que nós dizemos amar, mas o temor nos aproxima, primeiramente, de Deus, a quem nós devemos temer, e também aquelas pessoas às quais nós nos relacionamos. E uma curiosidade é que esses dois sentimentos, eles se anulam. Não tem como você ter amor e ter medo ao mesmo tempo. Porque a partir do momento em que você tem um amor, você não se sente ameaçado, desamparado ou desesperado, porque você vai ter esse amor com você. Agora no ponto 2, a relação entre o amor e o temor, a gente vai descobrir aonde teve o início do medo. E foi onde realmente começou tudo, que foi no Éden, na presença do próprio Criador. Adão e Eva pecaram, desobedecendo a ordem de Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles desobedeceram. E quando eles pecaram, logo eles tiveram medo, tanto que eles se esconderam de Deus, que tentaram, né, pelo menos, se esconder de Deus. Mas mesmo assim, Deus ele foi misericordioso, porque mesmo eles tendo desobedecido a uma ordem dele, Deus, logo mais à frente, ele vai enviar o seu próprio filho para morrer por todos nós e trazer um abrigo, um conforto, um lugar de refúgio, onde nós pudéssemos não sentirmos mais medo. Embora nós devemos aprender a lidar com medo, porque em alguns momentos nós vamos ser apanhados por esse sentimento, nós precisamos entender que a origem do medo é por conta do pecado, da queda.
E para tratar isso, é uma vida de relacionamento e de intimidade com Deus que vai nos dar condições e as armas necessárias para que nós possamos lidar com o medo e não viver desesperado. Salomão, em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, vai nos ensinar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento. Então, para que nós possamos temer a Deus e não ser aprisionados, não ser escravizados pelo medo, nós precisamos conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, nós estamos demonstrando que nós estamos agindo de forma sábia. Deus deseja que nós conheçamos Ele dia após dia. A sua palavra e uma vida de busca por meio da oração, do jejum, da comunhão com os santos na igreja, vai nos capacitar, vai nos fortalecer dia após dia. Porque saiba que essas circunstâncias, elas virão sobre as nossas vidas. Haverá dias de vales, haverá dias de tempestades, haverá dias em que nós pensaremos em desistir diante das circunstâncias, mas esse conhecimento de Deus que vai nos ajudar a lidar com essas situações. E Juvenis, mesmo em dias desafiadores, nós não podemos ter medo, porque o relacionamento com Deus, ele vem diretamente do amor e do temor a Ele. Ou seja, como cristãos, nós devemos respeitar, obedecer e seguir a palavra do Senhor. Porque se nós fizermos isso com toda a humildade que Deus nos deu, nós não vamos somente viver um simples evangelho de canções ou de só frequentar a igreja por frequentar. Porque muitas vezes, Juvenis, nós frequentamos a igreja por simplesmente ter medo de ir para o inferno. Ou nós frequentamos a igreja e fingimos que somos cristãos para simplesmente por interesse de desfrutar o que tem no céu. Porque se nós formos pensar no nosso coração, se nós deixarmos levar, vai ser por isso mesmo. Por isso que nós devemos sempre buscar o temor ao Senhor. Porque a cada vez que você busca mais o temor de Deus, você vai desfrutar da presença dele. Você vai ver que não é só você morar no céu. Você vai ver o quão lindo vai ser a presença dele aqui na terra. O medo, ele vem na tentativa de nos afastar de Deus, de minar o nosso relacionamento com o Senhor. Devemos estar atentos quanto a isso para não cair nas ciladas do inimigo. Devemos ser como criança. Uma criança, quando ela está ali na sua mais tenra idade, ela pode estar numa altura e quando ela vê o pai ou a mãe, ela se joga para os seus braços, tendo a plena convicção de que será acolhida pelo braço do pai, por aquele abraço que ela tanto tem confiança. Se o nosso pai terreno, que é falho, que é pecador e que erra tantas vezes, ele está ali de braços abertos para receber aquela criança. E quantas vezes nós, enquanto crianças, fizemos isso? Imagina o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Ele está de braços abertos e interessado para que venhamos viver e experimentar uma relação inteira, uma relação sem nenhuma interferência, uma relação que não nos afaste, mas uma relação que nos leve a viver no centro do propósito para o qual Ele nos criou. Como demonstramos que tememos a Deus? Tornando em termos práticos, vamos aqui resgatar rapidamente a história de um homem de Deus, Daniel. Daniel saiu jovem da sua nação, foi como escravo para a Babilônia e lá ele foi um jovem diferenciado. Ele era um jovem saudável, inteligente, tinha conhecimento, sobretudo conhecimento e temor a Deus. Quer ver como que ele demonstrou que ele temia a Deus e não os homens? Quando foi sancionado a lei, o edito, de que se a pessoa orasse a outro Deus, senão o Deus daquela nação, ele deveria ser lançado na cova dos leões, Daniel não hesitou e não teve medo em nenhum momento. Ele não teve medo da morte, ele não teve medo do que o rei poderia fazer. Ele não teve medo das consequências dele desobedecer à lei dos homens, mas ele demonstrou temor a Deus. Ele não se preocupou se ele iria morrer, se os leões iriam estraçalhar ele. Ele teve convicção, a certeza, e ele se manteve firme. Continuou temendo a Deus, servindo a Deus como ele fazia, orando 3 vezes ao dia. Então, é um dos exemplos, de dezenas e centenas de exemplos de homens e mulheres de Deus que nos encoraja a viver uma vida que teme a Deus, não temendo o que o homem possa fazer. Porque mais importa, Juvenil, agradar a Deus do que aos homens.
A paz do Senhor juvenis, meu nome é Gustavo e hoje nós estamos aqui para o Você Sabia. E hoje nós iremos tratar o amor que vence o medo, o grito da cruz que cala as vozes do terror. O medo é um ladrão de destinos. Ele rouba sonhos, apaga as vozes e faz te acreditar que Deus se esqueceu de você. O medo te diz, você não é o suficiente, mas há uma voz mais forte. Uma voz que ecoa da cruz dizendo, eu te amo e o meu amor é maior do que o teu medo. Quando a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o temor, ela fala do amor que sangrou por você. Um amor que não apenas sente, mas entra na guerra pelo teu coração. Foi na cruz que o medo perdeu o trono e o amor assumiu o governo. E eu gostaria de destacar para você 3 curiosidades a respeito desse amor. Primeiro, naquela época, a cruz era um símbolo de medo. Ninguém queria falar sobre ela. Era um lugar de condenação, vergonha e desespero. Mas Jesus, o Cordeiro Perfeito, transformou o maior símbolo de terror no maior sinal de esperança da história. Ele não fugiu do medo, ele olhou o medo nos olhos e venceu. Segundo ponto, no Templo dos Apóstolos, a palavra perfeito significava amadurecimento completo que preenche tudo. Sabe o que isso quer dizer? Que o amor de Deus não é um sentimento passageiro, mas é uma força que invade cada canto da alma, até não sobrar espaço para medo nenhum. Terceiro ponto, no mundo antigo, os escravos viviam em medo constante do castigo de seus senhores, mas os filhos não. João está dizendo, agora você não é mais escravo, você é filho. O filho não tem medo do pai, ele confia. O medo te prende ao passado, mas o amor te empurra para o propósito. O medo grita, foge, mas o amor sussurra, fica, eu sou contigo. O medo mostra a cruz como um fim, mas o amor transforma a cruz em recomeço. A presença de Deus é o lugar onde o medo morre. Quando o amor de Cristo entra, não sobra espaço para medo, culpa ou insegurança. Ele não quer apenas que você o respeite, ele quer que você confie, pois o medo te faz fugir de Deus, mas o amor te faz correr para Ele. Agora, pondere isso no seu coração. Quantas vezes você deixou o medo te calar? Quantas vezes você se escondeu achando que não era bom o suficiente? Quantas vezes você achou que Deus desistiu de você? Pois escute, o amor de Deus nunca desistiu. Mesmo quando você errou, Ele continua te amando. Mesmo quando você se afastou, Ele continua te esperando. Mesmo quando você duvidou, Ele acreditou em você. O amor de Deus não é poesia, é poder. É o amor que desceu ao inferno e arrancou a chave do medo. É o amor que cura a mente, que limpa o passado e faz o fraco se levantar. É o amor que olha para o teu futuro e diz, você vai conseguir, pois eu estou com você. Esse amor não é sentimento, é guerra espiritual. Quando o amor de Deus enche o coração, não há espaço para o medo. Quando esse amor domina a sua vida, nada pode te parar. Porque quem é cheio do amor de Deus não se dobra ao medo, mas se levanta em fé. O perfeito amor não vence apenas o medo, ele destrói o medo para sempre. Quando esse amor te alcançar de verdade, você nunca mais será o mesmo. O medo ele tem diversas consequências e uma delas é aprisionar a pessoa. E com isso vai fazer com que as suas relações com seus amigos, seus familiares e principalmente seu relacionamento com Deus vai ser afetado. Porque não há como ter um relacionamento com uma pessoa de amor e ter um medo juntamente. Com o medo, o diabo ele lança isso no nosso coração, fazendo com que a gente fique preso. Acaba que a gente fica se remoendo em nós mesmos e acabamos ficando excluindo, se saindo do núcleo que a gente acaba vivendo de amizade. E ele bota o medo na gente pra a gente começar a pensar que Deus vai nos castigar, que nós devemos servir a eles só por
questões que existe o inferno, e não é verdade isso. Nós temos que servir a Deus porque o amamos, porque Ele nos deu esse amor. Ninguém mais faria isso por nós, de morrer na cruz por nós. E em 1 João também, João é incrível, né? Fala sobre o amor, ele fala que Deus, ele é o nosso amigo. Então, não precisa ter medo, porque Ele é o nosso verdadeiro amigo. O diabo, ele coloca o medo em nossos corações por diversas formas. Porque tantas vezes que já passamos por pessoas que falam até de mim mesmo, que escutamos o Espírito Santo falar conosco que é pra gente chegar naquela pessoa e falar do evangelho daquela pessoa, e nós temos medo. Nós temos medo de fazer aquilo. E esse medo é o medo que o diabo coloca. Ele coloca o medo. Ah, não, mas ela não vai te escutar. Ou, ah, não, você vai ser rejeitado. Quando nós não damos ouvido à voz do diabo, como Daniel não fez, porque o diabo ele pode ter falado na cabeça de Daniel: se você não se prostrar, você vai ser devorado pelos leões, você vai ficar aí. Mas Daniel não quis saber disso. Ele tinha temor ao Senhor, ele não tinha medo do que os homens poderiam fazer. E isso que Daniel não tinha medo era simplesmente muito por causa da oração dele. Porque hoje muitas pessoas se perguntam: como não ter medo? Leem diversos livros, mas mesmo assim continuam com medo. Agora Daniel não. Daniel que orava. Ele orava 3 vezes ao dia e isso não dava medo a ele. Ele continuava firme, continuava sempre buscando mais o Senhor, e Deus dava sempre mais coragem a Daniel a continuar onde estava. Um exemplo recente que nós temos, e vocês vão lembrar, de como o diabo ele usa o medo para paralisar, para aprisionar as pessoas e até mesmo mantê-las confinadas com medo de sair às ruas, foi a pandemia. Muitas pessoas se deixaram ser dominadas pelo medo da morte. E talvez muitas delas, por conta deste medo, foram de fato ceifadas as suas vidas. Nem sequer a pessoa tinha sido contaminada pelo Covid, ela já estava desesperada, com medo de morrer. Então, nós, enquanto crentes em Cristo Jesus, podemos até ter o sentimento, nos assaltar, mas nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. Muitos de nós passamos por esse momento confiando no Senhor, fomos acometidos por essa enfermidade que de fato trouxe muita dor, muito desespero e muitas perdas de amigos, familiares e queridos, mas nós que superamos foi porque Deus nos deu graça para superar nele, confiando que Ele estava cuidando e nos guardando de tudo isso. Então, Juvenil, é importante que você coloque a sua confiança em Deus e não deixe que essas circunstâncias da vida, que por vez ou outra você vai passar, nós vamos passar, te amedronte, te paralise e impeça que você siga em frente. Pedro, ele começou a caminhar sobre as águas em direção a Jesus, mas como ele temeu o vento que soprou, ele parou de olhar para Jesus. Por isso, ele começou a afundar. Então, que nós possamos ter como exemplo essa situação de Pedro e ser diferente. Não tirarmos os nossos olhos de Cristo, pois é Ele que nos tira todo o medo. E chegamos no ponto 4. Não há por que ter medo. E aí Salmos 27:1 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Durante um tempo na minha vida, esse versículo, por mais que eu já o conhecesse, já sabia de cor, já falava, ele não era uma verdade. Porque eu tinha medo, que era falar de morte, de cemitério, qualquer coisa nesse sentido, já tremia na base. Jonatas e eu fomos fazer uma viagem missionária e eu me lembro que no preparo ele até disse que ele queria que Deus desse a ele uma experiência forte. Mas pasmem vocês, a experiência forte não foi exatamente para ele. Foi para mim. Eram 2 missionárias, uma delas estava passando por um tratamento de câncer de mama, estava tudo sob controle, tudo tranquilo, quando a gente acorda numa madrugada com uma oração que hoje a gente entende muito bem que era uma oração de entrega e uma oração de despedida. Nós saímos da casa das missionárias para ir até um hospital e no carro, de repente eu, medrosa, assumo, tremendo na base, olho do banco de trás pro retrovisor e percebo que a irmã não expressava mais nada. E eu comecei a ficar, gente, não acredito. A mulher morreu. E eu futucava meu marido e falava, Jonatas, será que ela morreu? E ele ficava, não fala nada. E aquilo eu fui ficando fria, gelada, desesperada, já com medo. Não basta agora, tá passando por isso, tem uma pessoa que está morrendo na minha frente, eu não posso fazer nada. Chegamos no hospital, demos entrada, coisa de 5 minutos, abriram a porta pra gente entrar. Quando abriram a porta, a missionária já estava com um lençol branco
no corpo, cobrindo o corpo dela. Eu fiquei paralisada, que eu não entendia o que estava acontecendo na minha cabeça, 1 milhão de coisas. Deus, o Senhor me trouxe aqui nesse lugar para essa mulher morrer na minha frente, eu sou medrosa, como que eu vou fazer? E eu me esqueci completamente desse versículo, de que o Senhor é a minha luz e que eu não preciso temer. Naquele momento ali eu tive o temor. Tivemos que passar por aquele processo ali. Nós passamos a noite no cemitério, nós tivemos que dormir no cemitério. Entende o que é isso? Quando eu tinha que ir no cemitério, eu já queria sair correndo, chegar em casa, pegava minha roupa e jogar até fora, porque eu tinha medo de tudo aquilo ali. Pois naquele momento, eu tive que ser forte de uma força que não era minha. O Senhor mesmo me sustentou e me mostrou, fez ressignificar todo aquele medo na minha vida. E eu pude entender e viver de fato o que aquele versículo queria dizer. Juvenis, independente da fonte do seu medo, se é medo de vivos ou se é medo de mortos, se é medo de um acidente, se é medo daquela prova que você tem que fazer amanhã, se é medo dos seus pais, saiba que em Deus há uma fonte inesgotável de amor, que jorra água viva para a eternidade. E esse amor, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então você precisa ter experiências com o Espírito Santo para que você possa experimentar desse amor e não ser mais refém do medo. Você precisa ser liberto disso, para que você possa romper com esses medos e você viver uma vida feliz, confiante em Deus e cumprir o propósito de Deus nesta terra. Olá, juvenis, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um Fala Pastor. Hoje a pergunta é muito pertinente. Quem tem medo não é aperfeiçoado do amor? Se a minha obediência a Deus não é motivada apenas pelo medo de ir para o inferno ou ser castigado, isso significa que eu ainda não conheço a Deus de verdade? Como posso mudar essa motivação de medo para amor? Que pergunta muito honesta e madura. Vamos lá. O medo de ir para o inferno não pode ser o início da sabedoria, o freio que te impede de pecar, mas pode ser o combustível para a sua caminhada rumo ao céu. Se você só obedecer por medo, sua relação é de escravo e senhor. Deus quer uma relação de filho e pai. O escravo obedece para não apanhar. O filho obedece porque ama e não quer entristecer o pai. Você conhece a Deus? Sim, mas talvez conheça apenas o Deus juiz e não o Deus pai. Como mudar? Ninguém ama um Deus desconhecido. O medo diminui à medida que a intimidade aumenta. Quanto mais tempo você passar lendo os evangelhos, vendo como Jesus tratava as pessoas, mais você vai perceber que ele é irresistível. O amor nasce na convivência. Troque o foco de não pecar para não morrer, para o obedecer, para agradar a quem eu amo. O amor expulsa o medo e o amor suporta todas as coisas. Deus abençoe vocês! A partir do momento em que nós entregamos todos os nossos pensamentos, as nossas angústias, os nossos medos para Deus, tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais leve, porque não há situação alguma que seja maior que Deus. Deus é maior que todas as coisas, então ele tem o poder, ele tem a capacidade de resolver qualquer situação da sua vida. Salmos 37, versículo 5 vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. A palavra confiança parece uma coisa tão simples de se fazer, mas quando se trata do nosso relacionamento para com Deus, a gente torna as coisas muito mais complicadas. Mas o evangelho, ele é simples, ele é puro, ele é simples. Então, pare de lutar com as suas forças. Se você tem medo de algo, em vez de conversar com alguém que não vai conseguir te ajudar de verdade, ore, converse com Deus, leia a Bíblia, que com certeza você vai encontrar a resposta. Do que você tem medo? Tem gente que tem medo do escuro, medo do demônio, medo de fazer uma prova, medo de coisas invisíveis, imagináveis. Não importa
Qual o tipo de medo? Medo é medo. Tem gente que tem medo de viver, tem medo até mesmo de envelhecer. Sabia que tem gente que quando começa a aparecer as marcas do tempo, fica assim com tanto medo de como vai ser, que deixa, inclusive, de viver o presente, já preocupado, ansioso como vai ser o futuro. E olha só que vida infeliz. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática, e ela nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ela não diz se você tiver medo do escuro ou se você tiver medo de fazer uma prova, se você se sentir seguro. Não, ela não diz isso. Ela diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, você pode fazer o quê? Descansar. Descansar tranquilo, certo de que tudo mais é o Senhor que vai fazer. É Ele quem vai prover todas as outras coisas e necessidades que você tem. Mesmo quando tudo parecer difícil, impossível, devemos olhar. Estamos embaixo da sombra do Onipotente. Aqui eu não preciso temer. Aqui eu tenho alguém que peleja por mim. Eu tenho alguém que me proteja. Eu estou no local seguro. Não há o que temer. Deus está cuidando de mim. Quando você confia que Deus é o seu Deus, não importa o que você está passando. Não importa o quanto olha e pareça impossível, inatingível. Não importa o medo ou o sentimento que você está tendo nesse momento. Deus, Ele vai estar com você em todos os momentos e vai te ajudar. A palavra dele nos garante. E você vai conseguir lançar fora todo esse medo que tem tentado te paralisar, para que você possa viver os propósitos de Deus. E agora, chegou o nosso momento tão especial. O momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor, juvenis, eu sou a Duna e estamos aqui para mais um quiz. E a pergunta número 1 é a seguinte: o que o medo revela sobre quem ainda não entendeu o amor de Deus? Letra A, que falta conhecimento bíblico. Letra B, que o amor ainda não foi aperfeiçoado no coração. Letra C, que a fé é muito grande. Ou D, que o inimigo tem domínio total. Tempo na tela. Tempo encerrado, a resposta certa é a letra B, que o amor ainda não foi aperfeiçoado no coração. Pergunta número 2. Por que o amor de Deus vence o medo? A. Porque o medo não sobrevive onde há confiança. Letra B. Porque o amor apaga todas as lembranças ruins. C. Porque quem ama não sente dor. Ou letra D. Porque Deus promete uma vida sem conflitos. Tempo na tela.
errado e a resposta certa é a letra A, porque o medo não sobrevive onde há confiança. Pergunta número 3. Como o amor se torna perfeito em nós? Letra A. Quando obedecemos somente entendendo. Letra B. Quando fazemos boas obras por reconhecimento. Letra C. Quando deixamos de sentir emoções humanas. Ou D. Quando permanecemos em comunhão com Deus. Tempo na tela. Tempo encerrado e a resposta certa é a letra D, quando permanecemos em comunhão com o nosso Deus. Agora pergunta número 4. O que o amor verdadeiro faz com quem teme? Letra A. Repreende com dureza. Letra B. Ensina a esconder o medo. Letra C. Conduz a liberdade e a confiança. Ou D. Faz esquecer as fraquezas humanas. Tempo na tela. Tempo encerrado, a resposta certa é a letra C. Conduz a liberdade e confiança. E por último, pergunta número 5. Qual é o segredo para viver sem medo? Letra A. Falar menos sobre o futuro. B. Permanecer confiando no amor de Deus. C. Reprimir sentimentos negativos. Ou D. Esperar que o tempo cure tudo. Tempo na tela. Errado, a resposta certa é a letra B, permanecer confiando no amor de Deus. E acabamos por aqui, espero que você tenha acertado todas as perguntas e beijo. Mas agora vamos orar. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por mais uma oportunidade de aprender sobre a tua palavra, Senhor Jesus, e eu venho te pedir que o Senhor nos ensine a confiar mais no Senhor e não temer, não ter medo do porvir. Que o Senhor possa estar conosco em cada situação, a cada dia do nosso cotidiano. Que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Tchau, Juvenis. Tchau, Juvenis. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? E eu quero dar as boas-vindas para você que nos visita, para você que é nosso aluno. Nossa, eu acho que eu podia refazer, porque o boi aí tava olhando pro Lucas. Aí, ó. Viu? Só foi falar, né? Só parabenizar. Não sentimos mais medo. E é isso. Nossa, ficou muito... Me fechei, negócio muito seco. E como os... Não, é melhor como cristãos. Como cristãos. Cristãos. Como os cristãos. Como cristãos. Isso. Como cristãos. Tira o osso. Cristão. O medo, ele tem diversas consequências. A Lu tava na posição ali. Tá. Se é medo de vivos, se é medo de mortos, se é medo de um acidente, se é medo daquela prova que você tem. Hã? Orto. Ai, meu Deus. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?